Olá e bem-vindos! No vídeo de hoje nós vamos ver o LangChain. Vamos falar um pouco mais sobre esse framework, como que nós podemos aplicá-lo para podermos estar trabalhando com agentes. Bom, aqui eu estou na página do LangChain, é langchain.com. Para poder instalar é muito simples, já vou mostrar para vocês o passo a passo. O que nos interessa aqui basicamente são os docs. Então aqui nós temos a questão da documentação, o passo a passo para que possamos criar o nosso primeiro agente, como que ele funciona, todo esse critério de instalação. O LangChain foi a primeira ferramenta, o primeiro framework criado aí para a criação de agentes e é utilizado até hoje. Inclusive, o Langflow ele aplica o LangChain e o Langflow que nós vamos falar posteriormente em outro vídeo é uma ferramenta criada por brasileiros que cria uma interface gráfica que permite aplicar o LangChain de uma maneira mais simples. Por quê? Porque o LangChain ele funciona com código Python puro e acaba muitas vezes sendo um pouco complicado para a sua utilização. Mas nós vamos começar falando aqui do LangChain e depois nós vamos seguir para outras ferramentas. A solução do LangChain é composta por 3 ferramentas. Então nós temos o LangChain Core, que serve basicamente para as questões de programação, etc. E nós vamos ver isso dentro do nosso VS Code. A seguir, nós temos uma outra ferramenta chamada LangGraph, que serve para facilitar as questões de orquestração, criação e utilização de memória, e também serve para dar um suporte maior durante as questões de programação. Contudo, o LangGraph é uma ferramenta paga, então não vamos estar falando nada sobre ela. Outra ferramenta que nós temos é a Langsmith. A Langsmith é uma interface que permite que você utilize blocos para poder fazer a sua programação e é muito mais simples do que aplicar o LangChain da forma pura, o LangChain Core. Contudo, o Langsmith, a maior parte da solução proposta por ele é paga. Apenas alguns pontos são gratuitos. Sendo assim, também não vamos abordar nada do Langsmith, vamos falar apenas do LangChain e vamos futuramente, como eu falei para vocês, estar fazendo um vídeo sobre o Langflow para mostrar uma forma mais fácil de aplicação do LangChain na criação dos nossos agentes. Bom, o primeiro ponto que nós temos que fazer para podermos startar é instalar então esta ferramenta. Então nós temos que vir nas questões de instalação. Para poder fazer isso, nós vamos vir aqui, Build Your First Agent. Vamos clicar aqui, ele vai nos dar um passo a passo, código para podermos estarmos aplicando, tá? Nós vamos precisar estar fazendo a instalação. Então aqui eu vou abrir até uma outra aba e vamos ter a aba de instalação para que possamos utilizar essa ferramenta. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês um ponto importante, tá? Aqui nós temos os componentes do Core, que são compostos por agentes, modelos, mensagens, ferramentas, memória, o fluxo, middleware, que serve para fazer um controle do fluxo, e a saída estruturada da nossa ferramenta, tá? Então, essa é a composição, basicamente, que nós temos nessa nossa solução do LangChain. E aqui nós temos, para uso avançado, guardrail, runtime, outras funções também muito importantes para quando nós trabalhamos com o LangChain. Um ponto negativo sobre essa página aqui do LangChain é que ela é meio dificultosa para que possamos encontrar as informações que nós precisamos. Mas clicando aqui em Models, na aba lateral esquerda, se nós vermos aqui embaixo, nós temos aqui uma referência, né, para alguns modelos, etc., que nós podemos estar utilizando. Então, nós temos aqui Provider, vou abrir numa outra aba. E aqui nós temos todos os pacotes que ele aceita, ou seja, todas as ferramentas ou LLMs que nós podemos estar utilizando juntamente com o LangChain. Se você analisar a documentação completa, você vai perceber que o LangChain tem uma enorme variedade de disponibilidade de ferramentas que você pode estar aplicando. Então aqui nós temos OpenAI, Google Vertex, AWS, Anthropic, Google, etc. E temos a principal aqui que nos interessa nesse momento, que é o Ollama, tá? Então o Ollama é uma ferramenta que nos permite estar rodando qualquer modelo de forma local. Obviamente que vai depender do tamanho da sua memória, da quantidade de memória de vídeo, para que você possa escolher um modelo que rode localmente, mas quando você quer uma ferramenta on-premise, o Ollama é o melhor. Agora, se você tiver acesso com APIs externas, você pode estar escolhendo qualquer uma dessas outras opções. Nesse vídeo, nós vamos continuar utilizando o Ollama
E se você não sabe como que funciona o Olama, sugiro que você assista o nosso último vídeo. Bom, aqui nós temos então o acesso às LLMs e ele também permite acesso a banco de dados vetoriais que você pode estar utilizando para aplicar nas suas ferramentas. Voltando aqui na questão da instalação, ele nos mostra que a instalação ocorre de uma maneira muito simples, bastando você utilizar esse comando pip install -1 LangChain. Só que eu tenho que fazer aqui uma pequena observação. Dependendo do que você já tiver instalado na sua máquina, muitas vezes você vai ter conflitos, tá? Eu utilizei esse comando para fazer a instalação na minha máquina e entre as ferramentas que ele estava tentando fazer a importação do próprio LangChain, ele encontrou conflito. O conflito não foi entre bibliotecas muito importantes, mas mesmo assim impediu a correta finalização da instalação da ferramenta. Sendo assim, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra forma de nós estarmos fazendo essa instalação sem gerar nenhum tipo de problema. Aqui eu estou dentro do VS Code. VS Code, como eu já falei anteriormente, é uma ferramenta gratuita criada pela Microsoft que nos permite criar diversos programas e trabalhar com diversas linguagens de programação. Também eu falei sobre ela no nosso último vídeo e não vou estar abordando aqui nesse momento. Bom, aqui eu criei uma pasta chamada LangChain, ela não tem nada, eu preciso criar uma virtual environment, então eu vou clicar em Terminal, New Terminal, aqui vai abrir essa janela, eu vou digitar Python, -m, venv. Isso vai me permitir criar um ambiente virtual. Ele vai instalar aqui o Python. Eu trabalho com Python na versão 3.10, que é uma versão mais estável e muito útil para quem trabalha com questões de IA. Sempre recomendo, nunca coloque uma versão muito recente do Python, porque muitas vezes as ferramentas de IA não vão funcionar. Criei aqui a minha Venv, repare, aqui criou essa pasta, eu tenho que acessar. Para acessar, eu tenho que utilizar o arquivo de ativação que fica dentro do scripts, e é esse activate.bat. Então aqui eu posso digitar venv barra scripts barra activate.bat. Repare, então aqui ele já startou a nossa venv e já podemos estar trabalhando, fazendo qualquer instalação de bibliotecas, outras ferramentas, sem dar nenhum problema de compatibilidade ou tipo desconfigurar todo o meu ambiente externo, que é um ambiente fechado que nós chamamos de virtual environment. Vamos continuar fazendo então a instalação. Eu vou utilizar esse comando aqui, esse comando pip install // nocache dir LangChain Olama igual 0.37 e depois LangChain maior ou igual a 0.3 menor que 0.4. O que esse comando ele faz? Basicamente, como eu quero operar com o Olama, e isso estava gerando muito conflito na hora da minha instalação, porque é muito difícil fazer instalação com algumas outras bibliotecas, fazer o casamento dessa questão da compatibilidade, e nesse caso eu quero mostrar para vocês utilizando o Olama, eu tenho que declarar que eu quero instalar esta versão do LangChain Olama, que trabalha com 0.3.7, e as demais ferramentas do LangChain, eles vão ter que casar nessa questão de compatibilidade de forma a atender essa primeira versão. Basicamente é isso que eu estou falando. Então aqui eu dou um Enter e ele vai fazer a instalação. Se eu tivesse feito a instalação básica, como eu havia mostrado para vocês, fazendo a primeira instalação do LangChain e depois tentado instalar o LangChain Olama, etc., não conseguiria. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Aqui, não sei se é o código mesmo para vocês, no caso, o meu sistema, né, de firewall e o meu antivírus acabaram detectando que eu estou fazendo algumas instalações, etc., e está tentando identificar para ver se é um vírus ou não. No caso, ele vai, obviamente, identificar que não é um vírus e vai dar continuidade aqui na instalação. É algo muito simples. Vamos só aguardar a finalização. Já estamos tendo aqui as instalações adicionais. E já vamos poder estar utilizando, então, a nossa ferramenta do LangChain. Perfeito, finalizou. Aqui ele também pede para fazer uma instalação, um upgrade do pip. Eu só copio esse comando aqui, dou um Enter
e ele vai fazer a atualização do pip para a gente. Então já estamos aqui com a versão mais recente e já podemos iniciar. Vou dar um CLS só para limpar a tela e podemos começar a fazer alguns programas, alguns agentes utilizando o LangChain. Para poder adiantar um pouco a nossa aula, eu criei aqui um pequeno arquivo que chamei de teste.py, que contém alguns exemplos da aplicação da linguagem LangChain, e nós vamos ver aqui o passo a passo da aplicação. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Esse código aqui é um código básico de aplicação do LangChain, e ele vai rodar, só que eu não tenho nenhuma LLM rodando por baixo. É apenas para verificar que está tudo instalado, confirmar que está tudo certo. Então nós vamos utilizá-lo para poder demonstrar que realmente não estamos utilizando nenhuma ferramenta de LLM. Vou clicar aqui, vou só digitar Olama. Repare, aqui já aparece o aplicativo do Olama. Quando o Olama ele está aberto, ele fica aqui escondido, né, no nosso ambiente. Você pode ver aquele mesmo ícone, repare, não temos ele aqui, ou seja, o Olama não está sendo servido. Os outros itens aqui do nosso arquivo teste.py estão todos comentados, só temos esse pequeno trecho, ok? Está liberado. Então, aqui nós vamos retornar o tamanho de um texto, dizendo se excedeu o tamanho máximo, se não excedeu. Nós definimos essa questão do tamanho, então max length é igual a 10, então colocamos aqui, esta é uma frase de teste. Ele só vai verificar para nos dizer se está tudo certo, tá? E nós importamos a ferramenta tool do LangChain para podermos estar aplicando nesta nossa verificação. Aqui nós fazemos o instanciamento, né? E vamos aplicar. Aqui eu vou digitar Python teste.py. Esta é uma frase de texto, max length 10, excedeu o tamanho máximo. Perfeito, funcionou. Então, podemos estar aplicando o LangChain aqui de uma maneira muito tranquila. Dando continuidade, eu vou selecionar essa parte do meu código, vou dar um Ctrl, ponto e vírgula para comentar tudo, e vou descomentar esta outra parte aqui do código. Pronto, já podemos estar aplicando. Vamos salvar para poder rodar. Então, aqui nós estamos importando uma outra ferramenta, que é a estrutura de tool, que serve para estruturar as nossas respostas, etc. Então, aqui nós temos uma função pura, que determina o tamanho do texto, que nós já utilizamos anteriormente. Aqui ele vai calcular o tamanho total, utilizando essa função do próprio LangChain, que vai retornar o tamanho de um texto e vai também verificar se ultrapassa o limite, tá? Aqui ele vai invocar a tool com diversas APIs, para ver se vai estar rodando. Vai dar algumas exceções se não conseguir. E vamos ver o que vai ser retornado. Para poder fazer isso, vou só dar a setinha para cima para repetir o mesmo comando e vou dar um Enter. Então, repare, esta é uma frase de teste, max length 10, excedeu o tamanho máximo. Então, são duas formas de estar executando o mesmo código. Vou pegar agora aqui, vou comentar. E nesta parte aqui nós temos que já estar conectando ao Olama, senão ele não vai funcionar. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então aqui, vou descomentar. Perfeito. Vai ser passada uma pergunta, qual a capital da França? E nós vamos receber uma resposta e necessitamos aqui do Olama rodando. Para mostrar que o Olama realmente não estava rodando, a necessidade disso, eu vou salvar antes de rodar. Vou dar um Python teste e vamos aguardar a resposta. Repare, nós tivemos aqui alguns erros, foram lançadas algumas exceções. Por quê? Porque ele não conseguiu se comunicar com o Olama. Ele não está atuando, tá, na nossa ferramenta. Vou dar um CLS para limpar aqui. Vou vir
aqui e vou digitar Olama. Vou abrir. Olama, então, inicia. Vou fechar ele aqui. E repare que ele está presente, então, agora aqui nas nossas ferramentas. E está em subplano, ok? Uma vez que eu fiz isso, posso rodar novamente o comando Python teste e aguardar a resposta. Repare, trouxe a resposta. Tivemos aqui um erro na linha 131. Esse erro na linha 131 é porque essa parte tinha que estar comentada. Então saiu esta linha, então não precisamos nos preocupar, mas trouxe a resposta da forma adequada. Qual a capital da França? A capital da França é Paris. Perfeito. Então, como que funciona essa questão? Aqui, from LangChain olama.llms, nós estamos importando o Olama LLM como Olama. E nós vamos aplicar. Aqui nós criamos uma instância do LLM Olama, definimos então o nosso modelo. É muito importante você colocar qual modelo que você vai estar utilizando necessariamente. Então aqui nós estamos utilizando o Llama 3.2, com 3 bilhões de parâmetros. A temperatura está em 0.7 e nós colocamos que a quantidade máxima de tokens que são permitidos para essa resposta são 100. Aqui passamos um exemplo simples, né, de como utilizar, chamar a LLM. Então, LLM é igual a criar LLM, que é a nossa função. A resposta vai ser LLM.invoke. Invoke é importante, é uma das funções, um dos códigos utilizados pelo LangChain para poder processar e trazer a nossa resposta. Então, nós passamos aqui que a resposta é igual à informação que estamos passando para o LangChain e o retorno dessa informação. Qual é a capital da França? Então, ela vai receber isso aqui como a resposta e nós vamos imprimir a nossa resposta. Repetimos aqui, pergunta qual é a capital da França, print resposta, vai receber a própria resposta que nós passamos aqui. Ou seja, uma forma muito simples de estarmos interagindo. Mas e se colocássemos aqui, por exemplo, na temperatura, vamos colocar aqui 0.2, por exemplo. Vou passar a mesma pergunta. Qual é a capital da França? A capital da França é Paris, é uma cidade famosa por sua rica história, arquitetura impressionante e cultura vibrante. A partir de 1992, Paris foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. E se nós colocássemos aqui, ao invés de 0.2, colocássemos 9? Repare, a capital da França é Paris, é uma cidade famosa por sua rica história, arquitetura notável, cultura vibrante. Paris é também conhecida como a cidade dos sonhos e é um destino turístico muito popular. Além disso, é o lar de muitas instituições importantes, incluindo a Assembleia Nacional e o presidente da França. Ou seja, a temperatura é um ponto muito importante. Se você coloca essa temperatura o mais próximo possível de zero, ela vai te dar uma resposta muito precisa. Tá? Ela não vai procurar em todo o espaço amostral que ela tem para poder localizar essas informações. Ela vai te dar algo bem simples e preciso. A partir do momento que eu aumento muito essa minha temperatura, ela começa a ter uma possibilidade de pesquisar em locais diversos, por assim dizer. Né? Ela aumenta o espaço amostral, ela pode trazer mais respostas, mas eu também aumento alucinações, então tem que tomar muito cuidado. O recomendável aqui para temperatura é algo próximo aí de 0.7 mesmo. Então aqui eu vou comentar novamente e vou trabalhar agora com essa parte de baixo. Que é exatamente essa questão da temperatura e do Max Tokens. Retornando aqui, para podermos entender um pouco melhor, nós vamos repetir o que eu mostrei agora para vocês. E a pergunta é, complete essa frase, o futuro da IA será... E nós vamos optar por algumas respostas. Então, nós temos a temperatura com 0.2, que vai ser uma resposta determinística, como eu falei para vocês. 0.7, que é o balanceado. E 1,
que é uma resposta totalmente criativa. Então, ela passa essa pergunta, tá? E recebe uma resposta que é o que nós vamos estar utilizando a seguir. Então, agora demo max tokens é para determinar. Então, nós temos max tokens curtos, com 50 tokens no máximo. Lembre, token não é palavra. A palavra ela pode conter um ou mais tokens. Aqui nós temos uma resposta com 200 tokens, que é o médio, e vai nos retornar essas respostas. Nós vamos fazer uma comparação. Lembrando que nós estamos operando com o Llama 3.2b, que ele não tem uma janela de contexto muito grande, tá? Para poder nos retornar. Bom, feito isso, já salvamos. Vamos vir aqui, digitar Python test. Então, nós temos aqui, ó, está sendo gerados. Vamos avaliar as respostas. Perfeito. Começou aqui, demo de temperatura 0.2. Então, nós perguntamos que o futuro da IA será, com 0.2, marcado pela intersecção entre a inteligência artificial e a humanidade, levando à possibilidade de avanços significativos em áreas como saúde, educação, segurança e inovação. Com 0.7, que é balanceado, marcado pela integração cada vez mais próxima entre inteligência artificial e humanidade, levando à possibilidade inusitadas de cooperação e inovação em diversas áreas, como ciência, tecnologia, saúde e educação. E, por fim, a forma criativa, definida pela intersecção de inteligência artificial, tecnologia e sociedade. Aqui ele poderia ter alucinado. Acabou não acontecendo, parabéns, mas a possibilidade de ter alucinado seria muito grande. Ele poderia colocar aqui entre sociedade, alegria, circo, zoológico, algo assim do tipo. Coisas que não tem nada a ver. E aqui nós temos a resposta, né, com o máximo de tokens, 50, né, que seria uma resposta curta. E temos aqui com 200 tokens. Então, nós temos um pouquinho mais de texto saindo aqui como resposta. Vamos dar a continuação. Aqui nós vamos utilizar a possibilidade de criar um template para as nossas respostas, para não ficarmos assim tendo que declarar necessariamente no print como tem que ser formatada essa nossa resposta. Começamos importando aqui o Olama para podermos utilizar, e a seguir nós vamos importar essa outra função aqui chamada prompt template. Tá? Se você colocar o mouse e deixar em cima dela, nós vamos ter toda a descrição de como que ela funciona, para você configurar e estar utilizando, que essa aqui é uma característica do VS Code. Tá? Aqui nós criamos um template básico, template com uma variável, template é qual é a capital de, e aqui vai receber o país. Nós vamos inserir o país e ele já vai responder automaticamente. O prompt é o prompt template, input variables, que vai receber o país na forma de uma lista, e vai nos retornar. Então, template recebe o próprio template. Aqui nós temos uma função de exemplo básico, onde nós vamos passar uma lista com alguns países. França, Japão, Brasil. Poderemos estar colocando aqui Guiana Francesa. E vamos colocar mais Azerbaijão. Pronto. Vamos salvar, só para garantir que ficou. Então, essa aqui é a nossa lista com os países. Para país, em países, né, nós estamos colocando aqui um loop. Ele vai trazer mensagem formatada igual a prompt do format, país igual a país. Então, está recebendo a função que nós criamos. Aqui nós temos a resposta, que vai ser invocada, né, llm.invoke, vai receber mensagem formatada, e aqui nós vamos ter a nossa resposta. Vou novamente limpar e vou dar um Enter. Prepare, vamos só aguardar. Capital da França, Paris. Capital do Japão é Tóquio. Capital do Brasil, Brasília.
Capital da Guiana Francesa, Cayena. Capital do Azerbaijão é Baku. Olha só que legal. Então, nós podemos utilizar, ao longo dos nossos projetos, o LangChain dessa forma, para que possa automatizar os nossos projetos. Aqui, vou novamente comentar. Então, agora vamos trabalhar com esta parte aqui. Aqui, o objetivo é mostrar para vocês a questão de prompts complexos. Começamos importando o Lama, o prompt template. Então, aqui nós vamos criar, primeiramente, o nosso template, né? Criar template criativo. O template ele vai passar a informação que ele é um escritor criativo profissional, onde ele tem que receber contexto, tema, tonalidade. Ele vai gerar uma história com 100 a 150 palavras que combine esses elementos. Então, o prompt, aqui a gente passa para ele, né? Prompt é igual ao prompt template, com as nossas entradas contexto, tema e tonalidade. Ele vai retornar o prompt. Aqui nós vamos dar um exemplo criativo, onde nós vamos aplicar esse contexto, que nós chamamos o nosso modelo. Ele está sendo um pouco mais criativo, repare, a temperatura está com 0,8. Eu vou colocar até um pouco maior, vamos colocar 0,9, só para ilustrar para vocês. Aqui nós também podemos estar declarando, por exemplo, max tokens, não está, mas vamos colocar aqui max tokens igual a 300. Então, prompt vai receber prompt criativo, os dados, então o contexto é um futuro distópico, o tema, encontro inesperado entre dois sobreviventes do apocalipse. Tonalidade misteriosa e intrigante. Vou salvar novamente. Aqui ele vai formatar esse prompt. Então, prompt formatado. Vai trazer a mensagem, a resposta da LLM. E aqui nós estamos chamando a resposta é LLM.invoke e a mensagem que nós estamos passando aqui. Ok? Então, vamos rodar. Você é um escritor criativo profissional. Passamos o contexto, o tema e a tonalidade. Repare. Então, gere uma pequena história com 100 a 150 palavras que combine esses elementos. Em um mundo reduzido a escombros, eu caminhava sozinho pelas ruínas, minha mente em uma constante luta contra as sombras do passado. Só que nós definimos entre 100 a 150 palavras, sendo que nós colocamos aqui o máximo de 300 tokens. E se nós colocássemos, por exemplo, 500 tokens, e aqui nós colocássemos entre 300 a 450 palavras. Vou salvar. Vou rodar novamente. E vamos determinar agora o tamanho final, né, desse texto que vai ser trazido novamente. Então, repare a quantidade do texto de forma a atender o que foi passado em relação à primeira resposta. Essa aqui foi a primeira resposta e essa aqui já foi a segunda. Ou seja, esses pontos são muito importantes para você determinar para a LLM a quantidade de texto que você quer. Tá? Você tem que passar essas informações para poder configurar de acordo. Vamos mais uma vez comentar. E agora nós vamos conectar o prompt com uma chain na LLM. Então, vou pegar aqui. Vou descomentar. Vamos salvar. Aqui, necessariamente, a diferença, nós estamos importando de langchains.chains, nós estamos importando LLM chain, ok? É a única diferença. Aqui nós já estamos aplicando. Cria uma chain de pergunta e resposta, onde nós vamos perguntar e vai trazer a resposta. Definimos o nosso modelo da LLM. Aqui nós temos o template, responde uma frase, né, onde nós vamos passar a pergunta. O prompt é igual ao prompt template, que está recebendo essa pergunta. Fazemos a conexão aqui, né, da nossa chain. Então, chain é igual a LLM chain, onde está recebendo LLM, que é o próprio valor da LLM, tá? E o prompt é igual ao prompt que nós temos aqui.
A seguir, nós temos uma função para usar essa chain de uma forma bem simples. Então, chain é igual criar, underline chain, underline simples. O que é necessariamente essa função que ela está chamando? É a que definimos aqui em cima, tá? As perguntas: o que é machine learning? Qual é a origem da pizza? Como funcionam os corais? E poderemos passar qualquer outra pergunta aqui. Então, por exemplo, quantas luas tem o planeta Saturno? Pronto. Então, podemos aumentar aqui as perguntas. Aqui nós temos um loop para pergunta em perguntas. Ele vai rodar e vai trazer a resposta para nós. Vou salvar mais uma vez, porque eu fiz uma modificação. Aqui, vou limpar a tela. E vamos rodar. Tivemos um pequeno aviso, não foi erro, foi um aviso, então repare. Aqui ele está informando que a classe LLM Chain foi depreciada na versão 1.17 e será removida na versão 1.0. Ele pede para utilizar um outro método, tá? Para podermos estar aplicando. Mas isso não influencia em nada, tá? A resposta foi gerada da forma que nós precisamos. O que é machine learning? Machine learning é um tipo de inteligência artificial que permite aos sistemas automatizados aprender a partir dos dados. Perfeito. A origem da pizza é incerta, mas é atribuída à Itália. Como funcionam os corais? São ecossistemas complexos que consistem de organismos unicelulares. E quantas luas tem o planeta Saturno? 82 luas até o momento. Ah, por que até o momento? É porque realmente, cada vez que mandam uma sonda lá próximo de Saturno, eles acabam detectando mais luas, porque a visão que temos não é o suficiente. Da mesma forma como ocorre com Júpiter e outros países fora do cinturão externo do nosso sistema solar. Dando continuidade, vamos pegar agora aqui. Vamos comentar. E aqui nós vamos ver uma chain avançada. Se você reparar mais claramente, a estrutura ela é sempre muito parecida. Nós só estamos incluindo mais elementos na nossa aplicação. Tá? Então, até esse momento, nós temos 3 funções sendo chamadas: uma para operar com Olama, outra para criar um template de resposta e outra para criar uma cadeia de resposta utilizando LLM Chain. Aqui nós sempre definimos o nosso modelo, né? O Llama 3.2 que nós estamos utilizando, a quantidade máxima de tokens, a temperatura. Aqui nós instanciamos, criando a LLM, chamando o Olama, onde ele vai pegar esses valores de modelo, temperatura, max tokens. Lançamos uma exceção, caso dê algum problema. E aqui nós criamos as nossas funções. Essa função é para criar um prompt bem estruturado. Então, template, que ele vai receber, você é um especialista em um determinado tópico, vai passar a pergunta, e ele tem que fornecer uma resposta clara e bem estruturada. Ou seja, estamos começando a definir o nosso chatbot para operar com determinadas respostas, tá? Nós também podemos transformar em agente a partir do momento que nós colocamos tools e outras aplicações. Aqui, o que nós vamos ter como retorno esperado vai ser o tópico e a pergunta. Vamos executar a chain. Ele coloca que, no caso, essa minha LLM ela vai ter temperatura de 0.7 e max tokens de 300. O prompt é o make prompt, que nós já definimos aqui em cima. A chain vai receber LLM chain com LLM e o próprio prompt, ok? É algo um pouco repetitivo. Então, o tópico aqui necessariamente é astronomia e temos a pergunta: o que é um buraco negro? Que vai estar sendo passada. Essa é a nossa característica dos dados. E a seguir nós temos a configuração das respostas e vamos verificar como fica. Mais uma vez CLS. Novamente tivemos um aviso do erro, né, das questões da versão, tá? Saiu aqui embaixo. Mas a resposta é gerada. Então, pergunta, executando chain com dados, tópico astronomia, pergunta o que é um buraco negro. Temos o warning, com
a informação que já foi depreciado, precisamos atualizar, e temos a nossa resposta. Então, olá, estou aqui para te explicar sobre os buracos negros, um dos fenômenos mais fascinantes e complexos da astronomia. Repare aqui um ponto importante que nós havíamos definido max tokens de 300. Tá? Então, esse ponto, logo no início, quando nós criamos a função LLM, nós definimos max tokens aqui de 800 para aplicação da LLM. Mas, na questão da execução dessa chain, foram definidos 300 tokens de retorno. Então, nós temos aqui a resposta, que é um buraco negro. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dela. Como é formado um buraco negro? A formação de um buraco negro ocorre quando uma estrela massiva, como uma estrela azul, termina sua vida e colapsa sob sua própria gravidade. E temos mais algumas informações pertinentes e importantes, além de uma conclusão. Então, repare como nós podemos estar configurando uma resposta mais estruturada aqui para a nossa aplicação. Vamos agora só comentar, dar uma continuidade. Comentar e dar uma continuada. Vamos ver agora tratamentos de erros, como que eles operam. Eu vou pegar aqui essa parte. Vamos ver então como que nós podemos lidar com alguns erros utilizando o LangChain. Repare que o primeiro ponto importante é que eu não fiz nenhuma importação aqui. Eu primeiro defini essa função que serve para importar o Olama de uma forma segura. Então eu tenho dois exemplos aqui, tentativa 1, e na exceção ele vai passar para a tentativa 2. Essa primeira forma de fazer a importação, from LangChain Olama, import Olama, ela dá erro para mim. Ela não funciona. Já a segunda ocorre de forma segura. Ele vai tentar, então, passar aqui pela primeira tentativa. Se não der, ele vai lançar a exceção, e na segunda exceção ele tenta novamente desta outra forma que opera para mim, que foi o que eu já mostrei para vocês aqui nos outros exemplos, e vai começar a conexão com o Olama, fazendo com que o resto das funções, o resto da nossa ferramenta, funcione perfeitamente. Caso nenhuma das duas funcione, ele vai lançar essa terceira exceção, dizendo que houve falha. Tá? A seguir, nós temos a importação do LangChain seguro. A primeira tentativa, ele vai tentar importar desse caminho. From LangChain, import prompt template, LangChain, LLMchain. Ele vai retornar o prompt template, o LLMchain. E se não der, ele vai tentar fazer dessa outra forma, trazendo as mesmas bibliotecas. E por fim, tem uma outra exceção, dizendo que foi impossível. Agora, nós criamos aqui o main, que é o programa principal, que vai chamar aquelas funções. Então, ele vai tentar importar o Olama e vai tentar importar o chain. Basicamente, é isso que esse programa vai estar fazendo. Então, vou dar um CLS e vamos rodar novamente e vamos ver. Acabei esquecendo de salvar. Ele vai trazer a resposta do buraco negro, não tem problema. Vamos rodar novamente. Pronto, agora sim. Repare, então, testando os imports resilientes, houve falha na primeira tentativa, como eu havia falado para vocês. Ele tenta, então, a segunda. Ele fala que o Olama está disponível. E ele vai tentar fazer a mesma coisa com o Chain. Então, ele lança aqui, né, falando que o módulo não está suportado, etc. E aqui nós temos um outro aviso também dizendo que o módulo não é suportado, contudo, ele consegue lançar de uma forma perfeita, né, a criação do prompt template e o LLMchain que estão disponíveis. Então, todos os imports estão ok, e isso eu garanto que a minha ferramenta vai funcionar. Se eu tiver um código e eu não tiver muita certeza, eu estiver adaptando para um outro sistema, eu posso lançar dessa maneira e garantir que a minha ferramenta vai funcionar. Vou pegar aqui agora, vou comentar.
Vamos ver a questão de tratamento de erros. Aqui nós voltamos para a importação normal, né, fazendo a declaração dos importes aqui. A seguir, nós temos a criação da nossa chain segura. Vai ter algumas estratégias aí para fallback. Criamos a nossa LLM, definimos o nosso template, a nossa chain. Aqui nós vamos ter as nossas tentativas. Ele vai tentar fazer a primeira importação, tá? Responder a minha pergunta, vai tentar trazer a minha resposta. Se não conseguir, ele vai tentar de uma outra maneira, tentativa 2, utilizando agora o invoke, e vai tentar trazer o dicionário. Caso não funcione nenhuma das duas, ele lança a minha exceção, dizendo que não foi possível estar respondendo. Só para garantir, vou salvar mais uma vez. Perfeito, conseguiu trazer a resposta. A resposta é 4. Porque qual era a nossa pergunta? Qual é a resposta para 2 mais 2? E ele trouxe aqui. Ou seja, existem várias formas de criarmos um código seguro para garantir que a nossa ferramenta opere da forma mais segura e perfeita possível. Então, existem várias formas de estarmos setando a nossa ferramenta para que ela opere de uma forma segura. Por fim, eu tenho agora esse último comando que eu vou mostrar para vocês, que é para gerar uma história, aplicando tudo que nós vimos até agora. Vamos voltar aqui. Vamos salvar. Então, é um gerador simples de história, né, utilizando o LangChain. Aqui nós vamos importar datetime, sys e os. Ele vai fazer uma tentativa de importação do Olama, como vocês podem ver. Para um LangChain Olama, importe Olama. Se não der, vai chamar daquela outra forma que é a correta para o meu sistema. Aqui ele vai fazer a mesma questão das correções para LangChain. Aqui ele vai construir, então, a minha LLM. A temperatura está com 0.7, eu vou botar 0.9 para ser bem criativa. Aqui eu tenho max tokens, eu vou colocar 1.500 tokens. Fazemos então a declaração do nosso agente, né? LLM igual ao lama. Vai receber o modelo, a temperatura, max tokens. Temos a questão da exceção. E a seguir nós temos o nosso prompt para poder configurar a nossa ferramenta. Você é um escritor criativo profissional, receba a seguinte ideia, com base nisso escreva uma pequena história em português, com começo, meio e fim, com aproximadamente, vamos colocar 1.300 a 1.500 palavras, ou em um parágrafo longo equivalente. Use a linguagem narrativa, inclua diálogos curtos, se fizer sentido, e mantenha a coerência. Então aqui nós temos a nossa história, o nosso arquivo principal, nós temos que digitar a nossa ideia. Aqui nós vamos só configurar para dizer se realmente está operando o Olama Daemon. Aqui eu vou manter como 0.9 e aqui 1.500. Ele vai gerar a nossa história e vai retornar para nós. Vamos salvar. E agora vamos botar para rodar. Então aqui nós temos algumas informações, que as importações não são mais suportadas, tudo bem, mas ele vai funcionar da mesma forma, porque nós criamos aquela questão da segurança no nosso programa. E ele já pede aqui, ó, digite a ideia para a história breve. Então vamos colocar Cavaleiro medieval entrando em uma masmorra. Passamos então a informação. Novamente tivemos mais alguns avisos, que a ferramenta está depreciada, temos que fazer a atualização sem nenhum tipo de problema. E nós temos aqui a nossa história retornada. Então, repare, história gerada. O sol finalmente emergiu após uma noite longa e escura, iluminando o caminho de ser Edward, um cavaleiro medieval, se prepara para enfrentar as provas da masmorra mais famosa do reino.
E aqui temos a nossa história completa. O que eu queria mostrar para vocês nessa aula era a aplicação da linguagem do LangChain para a criação de agentes, e nós podemos aplicar para automatizar os nossos processos. Como deve ter ficado claro, o LangChain é uma ferramenta fantástica que permite você criar agentes, ferramentas como chatbots, entre outros. Contudo, exige um certo conhecimento de programação para você montar a estrutura dele, entender o que está ocorrendo. Caso você não tenha, você pode até buscar o socorro, por exemplo, de uma ferramenta como um modelo de LLM na internet, como o ChatGPT, o Mistral ou mesmo o Claude, para poder criar esse código para a sua utilização. Contudo, se nós formos comparar a forma de programação aqui do LangChain, onde opera com codificação, etc., com uma forma muito mais simples, como a aplicação de blocos, ele deixa ainda a desejar. Por isso, nós vamos estar falando no nosso próximo vídeo sobre o LangFlow, que é uma outra ferramenta que aplica essas codificações do LangChain de uma maneira mais simples. Funciona por blocos e você consegue entender de uma maneira muito mais consistente aquilo que você está fazendo. Mas, para quem quer uma ferramenta que possa ser estruturada com codificação, que você tenha uma enorme liberdade para você criar a sua ferramenta, não esteja preso num processo só, o LangFlow ele atende muito bem às nossas necessidades. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que você tenha gostado e vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais!